Cast. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ParlaCast, o podcast da nossa incessante busca pela verdade. Ah, meu amigo André Beluco, da família da Calábria, que veio da Calábria, e o convidado de hoje. Boa noite, meu amigo Fred. Boa noite. Gloriosa família da Calábria, numa gloriosa bancada, e hoje o time caseiro tá desfalcado. Tá faltando um amigo nosso aí da Itália, Fagnani. Eu só não sei de qual região que ele é, né? Lucas Fagnani. Ou se é um italiano fajuto. Não, mas deixa não que é ele possível, responde não essa. é possível. Lucão, olha aí, você tinha que estar aqui pra se defender. Será que tem mais de um advogado na mesa, gente? Espero que sim. Já virou um covil, né? Você entendeu, né? Rapaz do céu. Falta um para associação. Ai, já vai virar, meu amigo. Temas já vai espinhosos? Temas. Esses são espinhosos, Olha. esses são candentes. E a nossa proposta de hoje, até num programa um pouquinho diferenciado e mais sério, é... Façamos um mutirão pela verdade. Sim. Façamos um mutirão pela verdade. E sem me alongar muito, né? Até porque hoje somos só nós dois. Eu apresento o nosso convidado. Ele é advogado tributarista. Ele é administrador. Ele é um aguerrido defensor da liberdade individual. Não por conveniência, mas por convicção. Senhoras e senhores, glorioso Cláudio Luiz Caivano. É isso. Muito obrigado. Gostei não só disso, né? Óbvio que a gente gosta disso. O Magno Malta, outro dia ouvindo, ele dizia assim, né? Palma pouca é pior que vaia, né? Então, vocês já me deixaram muito contente, eu vou contar essa história para ele depois. Mas eu gostei disso, essa coisa do busca pela verdade, né? No momento que a gente está passando, isso me parece muito propício, né? Principalmente porque você disse que eu sou realmente um ativista pela liberdade, por convicção, não é por conveniência mesmo. Tenho me dedicado desde o 8 de janeiro sobre isso, mas comentava fora do ar que isso começou lá atrás, em 2020, com a pandemia que a gente sofreu aqui no Brasil e todos os desmandos que foram feitos. Então, tenho até hoje pessoas que eu ainda defendo, porque foram ameaçadas de perder o emprego, porque ou não podiam, ou simplesmente acreditaram que era melhor não se imunizar, né? Então, a luta pela liberdade é verdadeira e a busca pela verdade vem junto aí de roldão. Estou à disposição de vocês. Prazer enorme estar aqui. Pô, prazer é nosso. Que é Muito isso. obrigado, nosso. Cláudio. Ele muito nos honra com sua presença. Imagina, E, vamos aproveitar que o cara tá peraí, o cara tá fazendo um tour de force. Um tour de force. Temos o livro aqui em dose dupla hoje, hein? Ao quadrado. E com anotações. Você me deixou um pouco intimidado, E né? com Quando eu anotações. cheguei, mas vamos lá. Mas, Cláudio, me conta aqui também essa sua luta pela liberdade, né? Essa busca que a gente é que tá na luta há tanto tempo, né? Não é de agora. Então, o seu livro, o 8 do 1, né? A História Não Contada, ela traz fatos que aconteceram agora, são recentes, mas essa luta pela liberdade não é recente. Queria que você contasse um pouquinho da sua história para que a gente possa também contextualizar e chegar aqui no 8 do 1. Tá, eu vou tentar de forma bem resumida, né, Alfredo e André, para não ser muito prolixo aqui, mas assim, essa questão da liberdade, da busca da verdade, no meu caso, particularmente, começa em 2013, quando eu mudo para o apartamento que a gente havia comprado tal, e descubro que está sendo cobrado um valor de IPTU dentro da cota condominial. E o estudante de direito que tiver aí, que quiser, né, se debruçar, vai ver que o ente tributante é o único que tem competência para esse tipo de cobrança, ou seja, para cobrar o tributo. E aí, só que você está naquela loucura, né, de reforma, de comprar isso, comprar aquilo. Quando eu me mudei mesmo, que a adrenalina baixou, que eu bati ali e falei, pô,
né? Parcela, sei lá qual que era, 5 de 8, 5 de 9, um negócio assim, aquilo me chamou a atenção. Fui atrás, bom, você acaba descobrindo muito rapidamente como advogado que as construtoras têm um particular modus operandi que é de tentar cobrar IPTU dos anos de construção dos novos moradores. Óbvio, talvez uma forma de aí compensar uma perda durante a construção, mas não é legal, né? E em não sendo legal, eu não estou discutindo se é moral ou não, né? Estou discutindo se eles estão tentando lesar ou não. Estou falando não é legal do ponto de vista tributário. Fui para cima. Isso me rendeu, para resumir bastante mesmo, isso acabou me rendendo inimigos. E com inimigos um pouco mais poderosos, às vezes, você acaba atraindo para mim, né? Atraindo para você mesmo, e que está no livro, que eu conto, que vocês podem confirmar, que eu acabei sendo condenado por uma injúria racial, né, contra o zelador do prédio. Porque eu encontrei bebendo no horário de trabalho e explicando para ele que não podia beber em horário de trabalho. Você começa aquela discussão, mas com leigo é mais complicado. Eu falei, não vou discutir com o senhor, eu vou entregar o senhor para o seu superior. E o síndico era justamente quem estava envolvido nesse processo todo de cobrança de IPTU, e que acabou se tornando meu inimigo, e contra quem eu já tinha uns 4 inquéritos policiais. Porque é apropriação indébita, né? Você cobrar algo de alguém que é indevido é apropriação indébita. E isso acabou se desvencilhando de uma maneira não muito boa para mim. Eu tive problema com a juíza, né, no caso. Ela achou que eu estava tentando ludibriar, porque eu precisei pedir um adiamento da audiência. Ela achou que eu estava tentando usar o sistema jurídico porque eu sou advogado. Esse, eu posso dizer para vocês, eu contei toda essa história aí para contar para vocês que assim, esse foi o lampejo. Sabe aquele, se alguém fala que é link, um raio que cai na cabeça, cada um pode usar o termo que quiser, né? Mas aquilo foi o estopim de você entender que o sistema não opera para um funcionamento normalizado. Ele opera para criminalizar crimezinhos fáceis, né? Crimezinhos de menor potencial ofensivo, e os grandes, como o caso da corrupção, esses não interessam. Então você vê que alguém conseguiu ludibriar o sistema para no final conseguir uma acusação contra mim, porque isso envolve uma série de coisas, depoimentos falsos contra mim, que eu não consegui provar porque eu não tinha testemunha. Então as pessoas usam a lei para tentar prejudicar alguém. Eu fui esse prejudicado e percebi que liberdade é algo que a gente pode perder de maneira muito fácil, muito rápida, e que ela não existe simplesmente porque existe lei. Então esse foi o lampejo. Já que você perguntou o pontapé inicial, né, aquela placa inaugural, foi essa para mim na minha vida. Percebi que a coisa precisava mudar de figura. A condenação, obviamente, trânsito em julgado só foi agora, nem lembro se foi 2021 ou 2022. Isso ainda cabe revisão penal, porque 2 juízes diferentes julgaram de 2 maneiras diferentes, né? Eram 2 crimes, injúria racial e ameaça. Ameaça eu fui absolvido e injúria racial não. E com os mesmos depoimentos, com as mesmas pessoas, então isso cabe agora. E eu não tenho, você vê que eu não tenho problema nenhum de falar, porque eu entendo que eu esteja do lado da verdade, né? Mas a gente precisa fazer a verdade jurídica aparecer de alguma maneira, e ela só vai acontecer através desse processo. O tempo passa, 2023 acontece o episódio que vocês estão falando, mas nesse processo teve as questões das vacinas, né? Que eu comentei com vocês. Vou tomar cuidado com os termos para não prejudicar o canal de vocês, mas eu percebi muito cedo ali em março de 2020, quando a coisa começa a acontecer aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, que alguma coisa estava errada. Primeiro, como você é advogado também, você vai saber logo de cara, né? Decreto não é lei. Artigo 59 não recepcionou decreto. Muito menos do executivo estadual e municipal. Você tem um artigo específico na Constituição Federal, que é o 84, que estabelece que o presidente da República tem prerrogativa para alguns tipos de decretos, com força de lei. Só que no Brasil a gente confunde tudo, né? O sistema confunde tudo para ludibriar a massa, para ludibriar realmente a opinião pública. Então o decreto passou a ser utilizado para impedir as pessoas de
adentrar em escolas, adentrar em, como no meu Trabalhar. caso, trabalhar, adentrar em um fórum. Eu fui impedido de entrar no fórum. Cursos. Já tive esse Cursos. problema. Eu tive que sair de um curso. Enfim. Então, e aí as pessoas começaram a me procurar, porque viram que eu era uma pessoa engajada nesse movimento, né? Logo no começo a gente foi pra rua, fomos pra porta da casa do Dória, fomos pra porta da prefeitura. Eu consegui entrar para tentar fazer uma reunião com o Ricardo Nunes, que não nos atendeu, né? Fomos com um grupo de pessoas, tinha a doutora Solange, estava com a gente, tinha outro advogado, tinha mais umas pessoas ali envolvidas, ativistas, que queriam mostrar que aquilo era prejudicial. Bom, enfim, não nos atendeu. Atendeu ali a sua assessoria, não deu em nada, obviamente, e a gente continuou lutando. E aí, como você começa a aparecer um pouco, tá nesse movimento, as pessoas que tinham problemas passaram a me procurar. Então eu tenho casos para contar para vocês, assim, de professores que foram impedidos de entrar em escola, médico que foi impedido de entrar no hospital para atender. E assim, veja só a incongruência, né? Ele, um médico, tinha tido um problema médico, né? De trombose, sabia que algum problema no corpo dele existia, apresentou um atestado de outro médico e esse atestado não foi aceito por outro médico. O médico da junta do hospital, acho que era da prefeitura no caso dele, da prefeitura que ele prestava o serviço. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? A liberdade, ela, como diria Hayek, ela é perdida em pedaços, né? Em fatias. Só que no Brasil isso veio muito avantajado e as fatias foram tiradas de uma vez só, o pedaço inteiro. E a gente ficou à mercê, não de lei, mas da vontade do executivo, do prefeito e do governador. E aí chega 2022 e o Dória edita um decreto exigindo que já nos primeiros dias pegou todo mundo de surpresa, todos os funcionários públicos, exigindo que todos eles se vacinem para continuar sendo funcionários públicos. Peraí, gente, alguma coisa está errada. Será que as pessoas não pensaram o que estava acontecendo? Tá tudo errado. Primeiro que, como eu disse, o decreto não pode fazer isso. Inciso 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mas é o decreto. E quando você casa isso daí com o próprio Código Civil, o Tratado de Helsinki, e você lê a resolução de diretoria colegiada da Anvisa que fala sobre essa terapia gênica experimental, você vê que aquilo ali não está plenamente cognoscível, não se sabe os efeitos. Exatamente. Ainda assim, todos os pareceres que brotaram das procuradorias, mesmo o decreto, ele estava dizendo que o servidor público ele deveria ser assim plenamente esclarecido de todos os efeitos. Só que assim, do caso que eu tive contato, não foi nada disso que aconteceu. Foi assim, ou você vai se inocular ou, né, justa causa. Exatamente. Ó, Ninguém explicou nada. André, que recentemente eu estive em... Agora não, mas para explicar isso que você está falando, ela foi mandada para um PAD. Um processo administrativo. Foi o meu caso. Como você falou, para ser exonerada. É. Se ela perde Não o teve nem PAD, ela é sindicância, exonerada. não teve nem sindicância. Exatamente. A sorte da minha cliente, porque a gente conseguiu postergar a coisa de uma maneira tranquila, sem exageros, nada, foi que o Tarcísio veio e revogou aquele decreto com uma lei. Efetivamente com uma lei. Ó, tá proibido pedir. Então, a Procuradoria do Estado simplesmente resolveu arquivar. Mas eu tô fazendo uma na prefeitura, não tá arquivado não sei o que vai acontecer. Vamos lá, tá marcado, a gente vai comparecer. Mas para vocês entenderem que loucura que virou o Brasil, né? Mas essa questão, Cláudio, a gente está vendo ao redor do mundo, Sim, né, o avanço de uma agenda de pessoas muito poderosas que mandam e desmandam no mundo. E eu tenho sentido que essa agenda está avançando com uma velocidade muito grande. sim. E o que acontece no Brasil não é exclusivo somente do Brasil. A gente tem, claro,
que já no micro e no macro, né, André? Como o Cláudio colocou aqui, a gente já tem problemas de corrupções que vão do micro ao macro. Sim. Então, quer dizer, às vezes isso pode ser um grande laboratório no Brasil que vai funcionar um pouco melhor do que em outros países. Mas a gente sente que não há uma resistência, eles comandam a classe política, o executivo também, parece que o judiciário, não sei, né? É só uma impressão minha, não estou dizendo que é. Né? Não estou dizendo que é, né? Mas eu vejo também, Cláudio, que assim, hoje os inimigos da liberdade, em nome da liberdade, estão atacando os que defendem a liberdade. Sim, sim. E como foi para ti, né? Você contou já aqui a sua história, como você chegou e como você despertou e como chegou para o dia 8/1. Eu queria até contextualizar para as pessoas que não sabem, tem gente que ainda não sabe o que está acontecendo, Sim. não sabe o que é o 8/1 e não sabe que a gente está num momento assim, como você disse, a liberdade é perdida em fatias. E vai chegar uma hora na porta de todo mundo. Nessa questão de perder em fatias, o perigo agora é a faca pegar na nossa mão. Porque não tem mais nada para ser tirado. Então vai cortar na carne, como a gente fala. E foi justamente isso que eu percebi naquele dia. A gente estava viajando. Eu não estive em Brasília. E eu conto no livro, vocês leram, vocês sabem. Porque minha filha teve um câncer de tireoide. E a gente resolveu, naquela primeira semana de janeiro, tirar umas férias e fomos aqui para o interior. Só que deu um baita azar e pegamos uma semana inteira de chuva. E aí a gente ia voltar na terça-feira 10, resolvemos voltar no domingo 8. Então eu não tinha ido a Brasília no dia 8, porque o chamamento existia nas redes sociais, né? E era um chamamento patriótico. Essa que é a verdade. Vamos protestar contra tudo que aconteceu. Pois bem, a gente volta e no decorrer da viagem a gente começa a ficar sabendo que está tendo aglomeração, que eles se juntaram no QG do Exército e que iriam caminhar para a Praça dos Três Poderes. Mas não tinha nada acontecendo. Quando a gente chega em casa mesmo, aí que começa a reverberar na mídia tradicional as primeiras imagens de uma invasão. E você olha o gramado, ele não está tomado ainda. Ele está relativamente vazio. Né? Isso era por volta de 2 horas da tarde. Quando você vê a grande massa chegar, já então não tem mais nada, a polícia já se afastou do local e você só vê as pessoas ali. A gente começou a receber ligação, como tem muitos grupos que já falavam com a gente começou a receber algumas informações via WhatsApp que alguma coisa estava estranha. Era o que se dizia, olha, tem alguma coisa estranha, a polícia se afastou, simplesmente saiu, a gente está achando que não deve ficar aqui e estamos voltando para o QG. Então começaram, inclusive, a chamar advogados. Olha, a gente talvez precise de ajuda. Tá bom, ficamos ali de sobreaviso, não aconteceu nada, ninguém nos chamou, não ficamos sabendo nada ainda naquela noite, a não ser a informação de que eles estavam cercados. Eles foram cercados pela Polícia Militar no QG, em Brasília. E desse cerco da Polícia Militar surge o cerco do Exército. O Exército literalmente se interpõe entre a Polícia Militar, que era uma força de segurança do Estado ali, do Distrito Federal, na verdade, né? A intervenção já tinha sido decretada nessa hora? Você tem alguma... Eu acredito que sim, né? Porque ele vai para a televisão por volta das 18 horas, 19 horas. Então, quando a gente recebe a informação lá pelas 20, 21 horas de que eles estavam cercados, já tinha sido feita a declaração de intervenção. Então, aí, justamente, a Força de Segurança da Polícia Militar do Distrito Federal o cerca, apoiada pela Força Nacional, né? Tinham mais de 700 homens, pelo que eu fiquei sabendo lá, 600, 700 homens. Fora da Polícia Militar, que é grande também. E aí, entre eles, se interpõe, inclusive com carro blindado, se interpõe o Exército. Então, para eles, havia ficado claro que não vai acontecer nada porque o Exército está ali para nos proteger. Então, beleza, você vai dormir, você não sabe. Na manhã seguinte, a gente acorda com a informação, colegas me procurando, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque o pessoal foi preso. Como assim o pessoal foi preso?
né? Conta melhor essa história. E aí eu tive a informação de que, então, naquela madrugada, 6 horas da manhã, e aí a gente já explica, né, como advogado, por que eles esperaram às 6 horas da manhã. Eles são conduzidos aos ônibus. Então eles acordam por volta de 5 e pouco, com os ônibus encostando. Cerca de 45 ônibus encostaram lá. E aí eles, naquela manhã, no decorrer daquela manhã, isso se desenrola ali até umas 9 e pouco, pelo que os meus assistidos falam, e aí a partir das 10 começam a ser colocados nos ônibus e mandados para a academia da polícia. Primeiro eles passaram pelo batalhão da Polícia Militar. Não tinha estrutura, mandaram para a Academia Nacional da Polícia Federal. Então aí a gente começa a receber informações, alguns dos próprios que estavam dentro, dizendo, olha, não sabemos o que está acontecendo, a gente foi conduzido para dentro de um ônibus e estão levando a gente não se sabe para onde. Opa, isso está errado. Vocês estão sendo presos. Quando eles caem em si, começa o apavoro, né? E aí começa a aumentar o número de ligações, de pessoas pedindo por ajuda, até que realmente eles são colocados lá. E aí minhas colegas falaram, olha, não tem como a gente ajudar daqui. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, não, eu vou para lá. Não, você tá louco, não dá, né? Essa loucura, é se expor demais, a gente não sabe o que tá acontecendo, são forças poderosas e tudo aquilo que a gente tava conversando nos bastidores. E eu, mas, gente, não interessa. É preferível eu sendo um tributarista, não sendo um criminalista, ir até lá, do que eles não terem advogado algum. Espero que mais advogados estejam indo para lá. E assim foi feito. Compramos a passagem. Só para fazer menção ao que eu falei, para não deixar esse link aberto, por que 6 da manhã, né, André? Porque... entre o anoitecer e o alvorecer, ou seja, né, a noite toda, o seu domicílio é inviolável, constitucionalmente. Então, como eles estavam acampados, eles quiseram dar esse revestimento de legalidade e não pegar aquelas pessoas à noite. Porque a ordem, hoje, com o que se sabe, com as informações que a gente tem de pessoas influentes que participaram de alguma coisa, é que realmente a ordem... Até o Dutra falou isso na CPI do Distrito Federal, né? O general Dutra. Que o Lula tinha dado ordem para prender as pessoas naquele horário, de noite. No ato, exatamente. Ele queria todo mundo preso. Então, foi feito aí um acerto entre o general Arruda. Na época ele era o comandante das forças, né? Depois ele acaba sendo trocado pelo Dutra, né? Pelo próprio Lula e tal. Na verdade, pelo ministro da Defesa, né? O Múcio, mas quem faz isso é o Arruda tentando proteger aquelas pessoas. O que elas me dizem é que em nenhum momento a ordem de prisão foi dada. Isso que eu ia perguntar. Isso é muito importante a gente deixar frisado aqui. Em nenhum momento a ordem de prisão foi dada. Para você ter uma prisão em flagrante, imagina que o André está cometendo um delito e eu me sinto... Primeiro, eu preciso me sentir forte o suficiente, capaz o suficiente para poder prendê-lo. Senão eu tenho que chamar uma autoridade policial, certo? Mas vamos supor que ele é menor do que ele realmente é aqui, eu me sinto capaz, eu vou lá, seguro, imobilizo, você está preso. E eu tenho que explicar por que ele está preso. Não pode simplesmente prender, mesmo eu sendo um leigo, tá? Mesmo eu sendo um civil. Você estava roubando a senhorinha ali. Tá bom, é suficiente. Chama uma autoridade policial, se você precisar conduzir, senão você mesmo conduz para uma autoridade policial, uma delegacia de polícia. O caso ali era... conduzir aquelas pessoas, dar a voz de prisão, vocês estão presos por esse motivo, e conduzi-los para a autoridade policial, que no caso, isso foi feito, grosso modo, para a Polícia Federal. Mas em nenhum momento foi-lhes dito que eles estavam sendo presos. E isso é uma violação. É perfídia isso daí? Exatamente, é perfídia. O Brasil é signatário da Convenção de Genebra, né? Genebra. De 1949, que inclusive ela surge para fazer frente ao nazismo, né? Nossa. Uma resposta, quer dizer, olha, não vai mais acontecer o que aconteceu no nazismo. Então, vamos fazer isso, vamos assinar um pacto, e aí assina-se o Tratado de Genebra para dizer, olha, mesmo em tempo de paz, aquele que supostamente é mais poderoso não pode prender seu inimigo com o uso de perfídia. O que é perfídia? Armadilha, trapaça, enganação... ardil, eu fingi, né, mudar de uniforme, fingir que sou de outro lugar e sou um inimigo e tal. Então nada disso poderia ter acontecido, mas o Brasil fez. Eu vou te dar mais um detalhe aí para vocês que eu não coloquei no livro, mas que é bastante pertinente. Eu ia colocar o documento,
mas achei melhor não. Existe um documento do Ministério dos Direitos Humanos brasileiros. Foi assinado, se eu não estiver enganado, em 2019. Para que a forma de... Tem até um termo, quando você vai dispersar multidões. Por exemplo, o jogo Flamengo e Palmeiras que deu problema aqui. Então, existe toda uma técnica, existe um protocolo para você dispersar a multidão. Porque se você dispersar da maneira errada, você vai causar ainda mais problema do que o problema já está montado ali com aquela multidão. O Brasil estabeleceu, através do Ministério da Defesa, dos Direitos Humanos, com o Ministério da Defesa, um protocolo. Então, por exemplo, não pode usar helicóptero. O que a gente viu no 8 de janeiro? 2 helicópteros da Polícia Federal. Não pode usar helicóptero e, além disso, eles atiraram bomba de efeito moral do alto. Isso pode machucar uma pessoa, isso pode vir a matar uma pessoa. Não sei como que não aconteceu. É um milagre. É um verdadeiro milagre. 2 helicópteros atacando as coisas de lá. É manobra de guerrilha. Exatamente. Tecnicamente falando, é manobra Então, de guerrilha. e aqui, André, né? Vocês falaram aqui do uso de perfídia, né? São os mesmos meios usados, foram usados nos campos lá de concentração nazista, né? Para enganar os judeus, né? Mas já vamos chegar nesse ponto. Esse meio insidioso, né? De enganar as pessoas que você quer conduzir à prisão, né? É proibido, vedado na 4ª Convenção de Genebra, vedado no Pacto de São José da Costa Rica e no ordenamento jurídico brasileiro. Sim. Ou seja, se rasgou tudo isso. Correto? Uma coisa que o Cláudio ele deixou bem importante no livro, mas eu queria que ele frisasse aqui, é que as pessoas que ele defende, elas nada tiveram a ver com Sim. depredação do patrimônio público. Então, isso que é importante deixar para o público, Não, eu quero deixar isso diferenciar. bem claro. Existem as pessoas que invadiram e depredaram. Correto? Sim. E existem pessoas que foram até lá e não fizeram nenhum ato de vandalismo. Existem pessoas que foram até só ao jardim e voltaram, porque viram que tinha alguma coisa errada. E existem pessoas que nem chegaram a ir. Exato. Ou seja, é preciso deixar isso muito claro para todos. Não é, Cláudio? Perfeito. Olha só, a gente pode falar diretamente assim, cerca de 300 pessoas acabaram entrando lá, tá? Então, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha cerca de 400 pessoas presas. Hoje são 211. Essas 211, elas foram presas dentro do prédio. Tá? Então, dentro dos prédios, né? Porque houve invasão no Palácio do Planalto, no próprio Congresso e também no STF. Então, essas pessoas que ainda estão presas, elas estão em um inquérito diferenciado, é o 4922. É atos antidemocráticos esse aí? Todos eles todos eles nasceram do 4879, que é o de atos antidemocráticos, mas depois eles tiveram filhotes. E aí os filhotes, os 3 filhotes são o 4920, o 4921 e o 4922. Essas pessoas que entraram estão no 4922. Então, contra elas, pesa crimes maiores. Além de, em alguns casos, como eu já vi recentemente, dano ao patrimônio, que é o crime de dano. E aí eu vou te falar, eu não lembro agora de cabeça, mas é um crime que dá de 3 meses a 5 de reclusão, de detenção, não cabe nem em prisão. Né? O Brasil, ele tem um grave problema nisso, né, André? A gente tem uma série de crimes estabelecidos num ordenamento jurídico velho, ultrapassado e muito subjetivo. Então, por exemplo, crime de invasão, ele existe. As pessoas pensam que não, ele existe. Então, essa pessoa que entra, ela pode pagar, né? Pode pegar o crime de invasão, aí se depredou, crime de dano, e aí o que pesa sobre eles que a gente discute? Associação criminosa e tentativa de deposição do Estado Democrático de Direito. Esse crime é o mais absurdo, porque pode chegar de 3 a 8 anos de cadeia. Então, é nesse sentido que essas pessoas do 4922 estão respondendo. E aí cabe aos advogados, né? E as audiências estão acontecendo para ver como que isso vai se desenrolar. No caso dos meus assistidos, eu não iria defender alguém preso lá dentro, tá? Isso já vou deixar de antemão aqui. Era uma coisa que eu perguntava, onde vocês estavam? Mas por que você vai ficar escolhendo o cliente? Não é uma questão só de escolher cliente, eu tenho esse direito. Toda pessoa tem direito a ter defesa. Agora, eu não sou obrigado, enquanto advogado, a não ser que ele não tenha
Ah, não tem jeito, só tem você. Beleza, nós vamos, né? Vamos fazer o nosso trabalho por conta do nosso juramento. Mas se eu puder escolher, então tem advogados cuidando dessas pessoas, eu cuido de um grupo de pessoas muito maior, que são mais de 1.200, que estavam no gramado ou sequer estiveram lá. Foram 1.263 pessoas? Mais. Foram presas naquele dia, Alfredo, cerca de 2.600 pessoas. Puxa vida. Isso logo cedo. Foram levadas para lá e aí começa, né, a Polícia Federal começou a fazer uma triagem. Então, acima de 60 anos, as pessoas eram liberadas. Acima de 60 anos e pessoas com algum tipo de comorbidade muito severa. Você tinha amputados lá. Você tinha gente com cadeira de roda. Você tinha autista. Eles prenderam autistas. O autista estava preso até agora, É. mas eu consegui, Sim. acho que vocês leram Sim. aí, De Goiás. eu consegui tirar, né, porque conseguimos o laudo dele, mas eu precisei de 2 horas argumentando com o policial, com o delegado federal, que foi humano, né, mas ele estava tentando fazer o trabalho dele ali, óbvio que ele vai contestar, não, peraí, doutor, deixa eu ver. Não, então vamos fazer o seguinte, doutor, senta e conversa com o meu cliente. Só senta e conversa. Se o senhor achar que eu não vou nem mostrar os documentos, eu fiz assim pra ele. Não vou nem mostrar os documentos. Guardei, estava com a carteirinha que ele conseguiu e no celular dele já estava com o laudo que a mãe já tinha mandado para mim. Né? Mandou pelo celular dele e mandou pra gente. E aí eu falei, você vai fazer o seguinte, doutor, a gente não precisa passar por isso aqui. Conversa com ele. 5 minutos de conversa. Se o senhor olhar para mim e achar que eu estou lhe enganando, aí eu vou lhe apresentar os documentos. Não, doutor, não se trata de enganação. Não, é um termo. Veja com seus próprios olhos. Aí quando ele começa a conversar, ele começa a fazer perguntas e tal. Aí ele, não, doutor, vamos tocar o barco lá, vai. E aí eu apresento os documentos, apresento o celular, apresento o laudo e ele liberou. Mas até que você chegue a isso, até que você o convença de que você precisa se debruçar sobre isso, você leva 2 horas. E depois acompanhei-o até deixá-lo praticamente na entrada do ônibus que ia levá-lo para a rodoviária, né? Que ele ia pegar o ônibus para Goiânia. E ele me ligou no dia seguinte me dizendo, cheguei bem em casa, tá bem, muito obrigado e tal. Você se sente bem com esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, tinha um outro cliente que também está no livro, espero que vocês tenham percebido, ele tinha uma doença autoimune que enrijecia os músculos se ele não tomasse uma determinada medicação. E o coração dele podia petrificar, né? Coração não é um músculo? A delegada não ia deixar ele sair. Uma delegada, mais nova que eu, fazendo lá, tentando fazer seu trabalho e argumentando comigo. Não, doutor, mas o que ele estava fazendo lá? Mas, Tudo porque eu disse, acabou o medicamento, ele só tem para hoje. Cláudio, o direito de livre expressão e de manifestação não está na nossa Constituição? Tá no 16, né? Inciso 16, 14, perdão, inciso 14 livre a do artigo 5º. manifestação sendo vedado o anonimato, né? Exatamente. Garantido o direito de regresso, alguma coisa assim. Exatamente. Ou seja, Se a memória não me trai, é isso. se ele não estava no local do suposto crime, cometendo crime, ele estava se manifestando distante de lá. Não houve uma filtragem? Eu tenho que te dizer que não. Da maneira que a coisa foi colocada na Academia Nacional, eu posso fazer deixar um detalhe? Claro. Quantos você quiser. Eu vou querer chocar mesmo as Não, pessoas. isso Olha só. é providencial que se faça isso. Tá Porque... aqui no meu braço, né? As pessoas conseguem ver, eu tenho tatuagens. Essa aqui é do portão de Auschwitz, porque eu sou praticante de Krav Maga. Essa aqui é da invasão da Normandia no dia D. E essa daqui é o único prédio que ficou de pé em Hiroshima. Virou um museu lá, por isso eu tatuei aqui pra gente nunca mais esquecer. Você falou que assistiu o Oppenheimer agora, né? Então, pra gente não esquecer o que aconteceu. E eu li vários livros de sobreviventes do Holocausto. E um me chamou muito a atenção, que é o tatuador de Auschwitz, que inclusive foi porque eu fiz a tatuagem, né? Ele era um judeu e para se salvar, ele só sabia fazer aquilo, só sabia escrever. Ele falou, eu preciso arrumar alguma coisa para me salvar, e ele foi seu tatuador. E uma das coisas que ele conta, e que bate com a maioria dos depoimentos que você vai ouvir, pode pegar, tem na Netflix hoje The Last Days, né? Os Últimos Dias, que são dos judeus húngaros, mas você pode, em vários documentários, você vai ouvir sempre a expressão deles dizendo assim,
tem algo que você jamais esquece, que é o odor humano. A nossa memória, né, a memória do ser humano, ela é muito visual, degustativa, né? Tanto que você come um negócio que lembra a sua infância, automaticamente tua vida Você é muda. tomado já por tá aquilo. tomado por aquela Exatamente. serotonina. A mesma coisa, o olfato. E aí, quando eu cheguei lá na noite de 9 de janeiro, o que me chamou a atenção foi, os policiais estavam com fuzil, 6, 7 policiais num corredor estreito, contendo as pessoas ali para passarem por uma triagem, e vem aquele odor humano. Porque as pessoas estavam muito unidas ali, amedrontadas, né? Então, quando você tem medo, você tem sudorese, Adrenalina pura. adrenalina. Aí veio, assim, na minha direção, um senhor que tinha idade ali, provavelmente, para ser meu pai, e chorando copiosamente, e além de chorar, tentando conter a sua senhora, que chorava copiosamente. Então, isso me impactou. E por isso que eu estou lutando até hoje, e por isso que eu escrevi o livro, porque estavam dizendo que dia 8 de janeiro era o dia da infâmia do Brasil, como a Rosa Weber acabou de falar, e para mim isso é de uma ignorância sem tamanho, é incomensurável. Ela revelou toda a ignorância que ela tem dentro do coração e da alma dela. Você cita também as táticas, né, que são as mesmas de 1934, né? Você diz que o Congresso do 33, né? 33 do Hashtag. Congresso. Incêndio do hashtag. Isso. Isso. O incêndio do hashtag ocorre em 27 de fevereiro de 1933, 28 dias depois que ele assume a chancelaria. Lá chamava chancelaria, né? Então ele é eleito chanceler do Reich, né? Do Reichstag, do Reich alemão, o Adolf Hitler. E aí, contra ele, contra aquela eleição, pairam dúvidas. Muitas dúvidas. Por quê? Eles tinham uma polícia, na verdade não é polícia, era uma milícia, que era liderada por Ernst Röhm, era a SA, e que antes das eleições possuía 1,5 milhão de adeptos, né, de membros. E eles saíam às ruas antes das eleições, batendo nas pessoas. Linchando literalmente as pessoas. Então, quem era contra o partido nazista apanhava. Então, se isso não é você minimamente ludibriar um sistema eleitoral, o que pode ser? Então, pairavam, além disso, muitas outras dúvidas. E o que ele precisava angariar? Angariar a opinião pública. Ocorre um incêndio do Reichstag e, imediatamente, 2, 3 dias depois, ele emite o decreto do incêndio do Reichstag. E esse decreto incluía o aprisionamento, né, a captura e aprisionamento daqueles que protagonizaram o evento e dos inimigos políticos. E com isso ele cria um inimigo comum, que é o comunismo, né, os comunistas. Então eles chegam a prender um rapaz, há uma dúvida se ele era tchecoslovaco ou se ele era holandês, mas era um rapaz de 17 anos. Como é que alguém sozinho vai invadir o Reichstag, né, que não estava em funcionamento, e plantar uma bomba, fazê-la explodir e ainda sobreviver, né? Minimamente há alguma controvérsia nisso. Isso tomou uma proporção tamanha que, para conter os avanços da população e continuar monitorando e manipulando a opinião pública, ele funda o Volksgerichtshof. Eu treinei muito essa palavra para falar. Quase um trava-língua. Para falar pelo menos com a pronúncia mais parecida com o alemão. Volksgerichtshof, porque o Volks é de povo, né? É Tribunal do Povo, esse É o daí, Tribunal do Cláudio? Povo, exatamente. O Tribunal do Povo, liderado por Roland Freisler, né? Um juiz que ficou até 1945 e só parou de julgar as pessoas porque morreu. Ele morreu em 45 com um ataque a bombas, né, dos aliados a Berlim. E ele não sabia, fiquei sabendo hoje de um amigo que a gente estava conversando, ele morreu abraçado com um processo. Nossa. O processo que ele estava julgando naquele momento, que ele estava em julgamento. Então eles deixaram ali de julgar crimes. Eles julgavam pessoas. Olha que similaridade com o que a gente está vivendo agora. Julgavam escolhas, né? Também. Julgavam escolhas boas, exatamente. Então, se você escolheu o partido errado, né, ou a ideologia errada, com certeza você vai passar pelo Volksgerichtshof. E a gente está vendo isso se repetir, quer dizer, a história se repete, né? É isso. Estão julgando escolhas
Estão julgando pessoas, opiniões, né? E o Capitólio veio antes. Exato, exato, Alfredo. E é muito similar. Olha, é assustador a similaridade. Eu comentei com vocês nos bastidores, acho que o André não estava. Eu comprei o January 6, né, que é 6 de janeiro, e ela textualmente, uma jornalista, ela fala que ali não houve um episódio, um evento da população. Houve uma tomada de poder. Só que a tentativa de tomada de poder não foi por Donald Trump, foi pelo sistema. Então, passa a ser idêntico. Ela narra a cada hora, a cada meia hora, na verdade, nos primeiros capítulos, a cada meia hora ela narra os fatos acontecendo em vários lados do Capitólio. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Eliel Rosa, né, que estava comigo na entrevista que eu dei para o Paulo Figueiredo, e ele pegou 1 ano de cadeia. Foi. Porque ele estava lá como jornalista. Pois é, jornalista. Aqui no Brasil tem isso também. Eu quero muito que o Cláudio fale a respeito da Clio Hirano no instante seguinte. Vamos falar. Mas pode prosseguir, desculpa. Imagina, e assim, né, o Eliel conta que ele não invadiu nada, ele foi convidado a entrar. Até o Paulo Figueiredo brinca com ele, mas te ofereceram água, cafezinho, pá, tá vendo? Aqui no Brasil. Eles não tinham o G Dias, né? Exato. Não tinha um Cicerone de plantão ali. Então, para você ver a similaridade, e a mídia imediatamente, pelo que ela narra, passa a narrar o fato como tentativa de golpe, tentativa de deposição do governo eleito. E incriminar quem? A direita, que no caso lá eram os apoiadores de Trump. Então, o enredo é o mesmo. E quando eu digo isso, do incêndio do hashtag, eu sempre cito que 6 de janeiro foi a reedição do hashtag. Aliás, eu costumo dizer, vou me atrever aqui, a pandemia existiu para a derrubada de Donald Trump. E vou explicar por que ela explica no livro também. Porque as leis estaduais lá impedem que os ballots, né, que as cédulas, sejam enviadas pelo correio acima de 10% do eleitorado, em condições normais. Eles ludibriaram tudo porque estava em pandemia. Então, não, pandemia, pode. Só que isso fere a lei, tá escrito, é a Constituição do Estado, e eles respeitam muito. Então, começou a ter uma crise de identidade do próprio sistema judicial americano. E ainda não acabou. Essa luta ainda não acabou, ela vai se desenrolar por mais anos, até que a gente possa um dia saber a verdade, como vocês disseram, a busca incessante pela verdade. Agora, aqui no Brasil, no dia 28 de dezembro, que ele falou da Clio Hirano, eu até deixei o caso, né, de novo repetindo, eu deixei o caso porque eu respeito a atuação dos meus colegas, né? Eu não, posso não concordar com o que você diz, mas defender ele até a morte tem o direito de dizer. Eles entenderam que eu não deveria dizer publicamente o que estava acontecendo, porque ela poderia ser prejudicada lá. Mas, na minha concepção, não existe prejuízo maior do que o que ela já teve. A Clio tá na colmeia. Tá na colmeia desde o dia 28 de dezembro. Nossa. Mas explica para a audiência quem é ela. Então, vamos lá. Clio Hirano é uma jornalista, ela é de Tupã, mas atuava aqui em São Paulo, ela e o marido, e eles, ativistas políticos, né, defendendo a direita, ajudando partidos políticos a surgirem, enfim, por exemplo, Paulista, 7 de setembro de 2022 e 2021, nós estávamos lá na Paulista juntos, né? Eu já conhecia o Rodrigo, o marido dela. E aí o Rodrigo me chama e fala, me ajuda aí, vamos visitar a Clio e tal, porque um advogado anterior com um outro jornalista, o Oswaldo Eustáquio, tinham dito que ela tinha apanhado dentro da cadeia. Então isso é muito perigoso, é muito problemático. A gente imediatamente procurou o deputado Sanderson, que foi um dos primeiros a visitar as pessoas na colmeia, tá? Todos os elogios que eu pudesse eu faria ao deputado Sanderson. O que é a colmeia? Colmeia é o presídio feminino do Distrito Federal, vulgarmente chamado de colmeia. Perfeito. E ele me colocou em contato com a doutora Camila, que é a diretora da colmeia. E aí eu consegui ir, depois disso já tinha feito o protocolo para visita, visitei a Clio e os depoimentos bateram, né? Vamos chamar assim. O que a
Camila me disse, a doutora Camila me disse, bateu com o que a própria Clio disse. Ela perdeu 2 dentes, perdeu. Na verdade, ela quebrou 2 dentes, porque na comida, gente, não é a comida que nós comemos. Não é a comida que você vai no pior restaurante que você já foi na sua vida e come. Aquilo é uma ração animal, de verdade. Eu sei porque eu vi, porque me foi oferecido comer aquilo, e você não consegue nem sentir o cheiro daquilo. Mas você não tem comida. O que você vai fazer? Para vocês terem uma ideia, eles não têm talher. Então, é uma quentinha, tira a tampa da quentinha, dobra a tampa da quentinha e usa aquilo como talher. E aí, não sabe se é do feijão, do que foi, uma pedra, e ela mordeu, quebrou realmente, pegou no meio dos 2 dentes, quebraram 2 dentes. Ela foi tratada, estava medicada, dava para ver, ela abriu a boca para eu ver, tal, tava com o curativo que o dentista, mas é o limite do que eles fazem. Atenderam bem, ela não tinha dor, não tinha nada, mas é o limite do que eles iam fazer, não iam pôr o implante, né? Isso ela vai ter que fazer depois que sair. E ela sofreu uma queda, um escorregão, na verdade, dentro da cela, porque eles lavam, eles mesmos cuidam da higiene, e aí ela escorregou, bateu o dedinho e estava luxado, não estava quebrada porque eu vi, não estava preto, né? Aquilo, quando a gente quebra, fica tudo preto ali, a pele não estava, e ela estava conseguindo andar, então, e depois as outras vezes que eu a visitei, já tinha passado rapidamente, então não quebrou. Mas a informação que a gente teve fora é que ela tinha apanhado de carcereiras. Então isso é muito grave, você tem que tomar uma atitude. Aí o Rodrigo me chamou e imediatamente a gente foi lá com a ajuda do Sanderson e viu que não tinha. Mas ela tá lá desde o dia 28 de dezembro, Alfredo, porque ela filmou a prisão do cacique de Sererê, que também tá lá, tá? O Sererê tá lá ainda? Sererê tá lá ainda, na Papuda, né, no masculino, e perdendo gradualmente a visão. Eu sou amigo do Giovanni Veras, doutor Giovanni Veras, um abraço. Ele é advogado do Sererê, ele gravou um vídeo dizendo que o Tsererê está usando um óculos bastante robusto porque está enxergando muito mal, porque ele tem diabetes. Putz. E qual foi o crime dele? Foi carregar uma bandeira, dizer que ele era índio, que ele defendia essa terra e que precisava ter honestidade nessa terra. E ela filmou isso, filmou a prisão dele. Filmou a prisão dele e foi presa depois. Foi presa depois. No dia 28. Agora, eu tenho uma dúvida. E o jornalista da Reuters que estava lá dentro, com aquele rapaz que estava realmente depredando tudo? Sim. Esse jornalista da Reuters, ele está preso? Não, talvez ele ganhe o prêmio Pulitzer. Muito provavelmente, em breve. É uma grande contradição, Ele tá não na é, capa André? do NetGeo. Olha lá, é isso aí, vai estar lá. Ou seja, algo muito similar aconteceu esta semana, na quarta-feira. Né? Um jornalista também foi preso. Ele estava embarcando, acho que ele estava no Galeão, né? No Galeão. E ele também foi conduzido, né? Sim. Ele tinha um alerta. Ele tá preso. Um alerta, né? Um alerta, né? Ou seja, você não tem crime, você não tem indício de crime. E assim, é simples assim, no menor sinal de que você vai, sei lá, talvez deixar o país, eu não sei se ele tinha passagem comprada pra fora, mas ele foi conduzido sem ter me parece nada. que sim, André, porque ele tava com a família, né? Ah, Ele ia fazer uma viagenzinha de férias com a família, não sei se era pra fora, mas pode ser perto até, mas ele ia sair. Foi o jornalista Alan Frutuoso. Exato. Não é isso? Exato. Detido no aeroporto do Rio de Janeiro e preso. E olha só o que eu vou dizer pra vocês aqui. O Alan Frutuoso, em tese, tinha que estar no mesmo inquérito que tá a Clio Hirano, porque também tem um terceiro jornalista que é o Wellington Macedo. O Wellington Macedo tá foragido. Né? Para essa justiça, o Wellington Macedo tá foragido. Por quê? Porque ele já esteve preso em 2021 por conta da Marcha da Família, porque ele teria dito coisas que o Alexandre de Moraes não gostou. Ele já tinha sido preso em 2021, aí ele foi posto em liberdade em 2022, e aí, nesses episódios de dezembro, ele estava lá. Mas não foi preso, não tinha nada, só que aí aconteceu o episódio de 24 de dezembro, que o George Washington e aquele Alan alguma coisa tentaram, ou supostamente puseram uma bomba, queriam colocar uma bomba num caminhão-tanque. E esse George Washington, se eu não estiver enganado, ligou para o Wellington Macedo pedindo uma carona. Me leva, preciso ir lá. E eles se conheciam
do QG, de Brasília, de um cumprimentar o outro, né? Como nós somos amigos, mas à distância, né? Te conheço, tal, a mesma coisa acontecia com ele. E aí ele foi incluído nesse mesmo inquérito e tinha um mandado de prisão para ele, por ele ter dado essa carona de A para B. Não tinha nenhum envolvimento com aquilo aconteceu no outro dia. Mas ele então tá foragido, e também tá no mesmo inquérito, só que o Alan Frutuoso não estava nesse inquérito, que em tese tinha que ser o mesmo, porque Sim. tinha relação com a prisão do Cacique de Sererê, que na verdade não é nem com a prisão, né? Na verdade a relação é com a suposta tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Essa é a narrativa para a mídia, essa é a narrativa para a opinião pública. Que eles talvez estivessem tentando invadir um prédio da Polícia Federal para tirar o de Sererê que tinha sido pego horas antes. Então é todo um imbróglio, né, um arremedo de coisas aí para colocar as pessoas de direita na contramão da história. Então, o Alan Frutuoso, como eu disse, ele filmou ali o estourar de bombas do dia 12, que começa a acontecer, mas foi só isso. Ele no vídeo, nitidamente, que vazou hoje, ele tá gritando, é guerra, gente, parece guerra, corre, corre. Ele estava se protegendo. Pois bem, pegaram isso, mandaram para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes exarou essa ordem de prisão contra ele, que aconteceu na quarta-feira. Parece Depois que ele já tinha sido meio que conduzido, né? Porque a Sim. ordem de prisão, ela não existia antes É. de pegarem ele. Então, Pois é. É o que parece, né? O relatado É. por ele, né? Isso. foi o que eu ouvi. Foi o que eu ouvi. Que a gente ouviu, né? Porque o que eles descreveram foi isso. E tem uma questão também, André, que falaram que o grande crime dele também foi dito, tá? É porque ele filmou o ônibus chegando com black blocs, né? E, Eu com, não vi esse pedaço de vídeo. e com balaclava, né? E parece que ele fez essa transmissão ao vivo desse Então, quebra-quebra, ele tava né? ao vivo, né? E aí a única parte que eu vi é ele saindo correndo, dizendo virou guerra, virou guerra. Eu ouvi isso hoje uma entrevista da revista Oeste, do Hum. pessoal comentando, Tá. né? Então, a ser verificado, mas foi dito pelo pessoal Podem lá ter tido acesso ao da- vídeo da- na íntegra da e tal, revista eu realmente Oeste, não, né? não vi. Então, assim, tem muitas similaridades, Cláudio. Sim. É triste, né? Na verdade, é aquilo que eu falei também nos bastidores, mas o que eu falo na vida privada eu não tenho problema algum em falar na pública, né? A gente não vive mais o império da lei, né? A gente, quando entra na faculdade e estuda, você entende que o Brasil é uma democracia e o que vale aqui é o império da lei. A gente hoje não tem mais isso, a gente tem o império do homem. E não estou nem me referindo a um determinado ministro, estou me referindo a todos os juízes. Porque vocês veem que recentemente uma jornalista de 73 anos foi presa a mando de um juiz de primeira instância, baseado na jurisprudência que o Alexandre de Moraes criou. Então, olha que nível a gente está chegando. Daqui a pouco, nós dizendo alguma coisa aqui, um juiz de primeira instância pode assistir o programa e falar: vou mandar prender o Caivano, vou mandar prender o André, vou mandar prender o Alfredo. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes mandou prender lá, então, baseado nessa. Mas peraí, gente, e a lei? Tem lei para isso? Não, eu tenho liberdade de expressão. Tá garantido pela Constituição, tá acima de todas as leis. Mas, infelizmente, isso não vale mais no Brasil. Mas como fazer essa defesa se não existe mais direito de ampla defesa? Boa pergunta também, olha só. Vocês leram aí no capítulo 10, eu tento elencar todas as irregularidades desde o princípio, né, da perfídia, a hora que é preso. Aí o delegado, ele é o primeiro juiz da causa. Então, ele que recebe e deveria ouvir a testemunha, nem a pessoa que prendeu. Ele deveria ouvir as testemunhas, pelo menos 2 testemunhas, que dissessem: olha, aconteceu isso, e fulano aí prendeu aquele cara. Não tinha isso. Nenhum apresentante da prisão tinha. Também está no ordenamento jurídico brasileiro, não vou lembrar agora de cabeça do CPP, mas está lá entre o 303 e o 310, é só procurar. Então também tem que ter alguém apresentando para dizer qual foi a conduta delitiva da pessoa. E aí o primeiro juiz da causa, o delegado, é que vai fazer ali a avaliação dele para ver se cabe prisão em flagrante, ou se minimamente ele revoga aquilo, manda o cara para casa, não tem crime, ou então não. Vou te pôr uma preventiva. Tá? São casos
que a lei é que tem que estabelecer. Isso não existiu no caso deles. E aí, quando você avança, a audiência de custódia aconteceu 72 horas depois. Qualquer pessoa que é presa hoje, traficante ou que cometeu crime hediondo, se não tiver audiência de custódia em 24 horas, ele é posto em liberdade imediatamente. Essas pessoas não tiveram esse direito. E aí, então, parece que eu já estou respondendo a tua pergunta. Como defender essas pessoas se já não existe a lei? A gente está cumprindo a nossa missão. A gente vai até o final. O E Cláudio, pros advogados, Cláudio, como é que tem sido, assim? Eu não falo nem do tratamento que vocês receberam, mas, assim, o acesso aos autos, como teve individualização de conduta, como que está sendo conduzido, assim, a descrição, enfim, qual o ferramental que eles te forneceram para que você pudesse confeccionar uma defesa minimamente, né, crível ou execuível? quero encaixar uma pergunta na Sim. do André, tá? As pessoas não são inocentes até que se prove o contrário? Excelente. Deveria ser. Elas não deveriam estar presas. E eu vou dizer mais para vocês. Então vamos começar por aqui. Então, colocado de lado prerrogativas e tudo, a gente demorou 4 meses para ter acesso aos autos. Nossa. Para ter acesso ao inquérito. Aí quando você abre o inquérito, ele tem o mesmo tanto de informação que tem na denúncia do MPF. Nenhuma. São questões genéricas. Então você tem fotos ali do QG, fotos de bandeira, fotos de algumas frases, e só dizendo que eles se associaram criminalmente para o cometimento de crime. Qual crime? Incitação ao crime. Incitar o quê? Incitar o exército à animosidade contra outras instituições. Então, para clarificar isso. Associação criminosa é um crime que precisa, no mínimo, 3 pessoas e que elas precisam se associar com uma certa divisão de tarefas para o cometimento de crimes, no plural. Elas estão sendo, então, acusadas, denunciadas por um crime de associação criminosa, que seria, em tese, para o cometimento de crimes, e cometer um crime só. Incitação criminosa. Só que essa incitação criminosa, que foi colocada no parágrafo único através da Lei 14.197, a gente vai acabar chegando nela, só está dizendo isso. Incitar a agressividade das Forças Armadas contra outras instituições ou poderes. É um crime de menor potencial ofensivo, de 3 a 6 meses de detenção. Cabe nem prisão. Quem determina? Porque para mim parece que estavam pedindo para que as Forças Armadas Cumprissem com os seus... com a Constituição. Exato. Então, olha só. Perfeita a tua colocação. A gente tá usando uma terminologia que é o crime impossível. Está no artigo 17 do Código Penal. O que é o crime impossível? Então, hoje cedo, um professor de direito que divide comigo ali a bancada do jornal, ele deu um exemplo perfeito. Eu pego uma arma desmuniciada e vou te assaltar. Isso é crime? Claro que é crime. Você não tem como saber, né, se é uma arma de verdade e se ela está municiada. Então eu tinha os meios necessários para executar o crime. Beleza? Agora vamos lá. Estou com uma arma desmuniciada e vou te matar. Tento te matar. Tem crime? Não! Eu não tenho os meios necessários para fazer isso. Ah, se eu tô com uma faca na mão, se eu tô com uma faca no bolso, é outra coisa, mas vamos nos ater somente ao fato. Uma arma desmuniciada não tem condição de cometimento desse crime, né? Pelo menos do 121. A mesma coisa para essas pessoas. Como é que elas iam incitar a animosidade das Forças Armadas? Orando o Pai Nosso, Ave Maria, cantando hinos, né? Não só o hino nacional, mas tem hino à bandeira, hino da Marinha, hino da Aeronáutica, hino do Exército, todos eles cantavam. Além disso, pediam SOS, Save Our Souls, né? Um pedido universal que todo mundo conhece. Como é que você vai entender como crime? Agora, o MPF, desculpa a minha retidão aqui, eu vou falar. Ele encontrou o que ele podia encontrar para suprir a vontade de alguém. Olha, tem que ter crime.
Então, associação criminosa não te parece automático? Ah, tá todo mundo junto ali, mete uma associação criminosa. É o 288, beleza, associação, só que ele tem características, ele tem requisitos necessários. Você precisa ter divisão de tarefa, você precisa ter, conhecer as pessoas que estão à sua volta há mais tempo. Não é naquela hora, conheci você, vamos ali cometer um crime? Você acha que isso é possível? Então não existe isso também. Além disso, a persistência, né? Então, vamos tentar de fato, dividimos as tarefas e vamos lá, vamos. Estavam indo para onde? Para fazer o quê? Estavam indo se manifestar. Então, para mim, é crime impossível. Perdão. Além disso, na 14197 que eu falei que a gente ia chegar, você tem lá que ela substitui a Lei de Segurança Nacional, né, André? Foi feita em 2021. Para mim, ludibriaram o Bolsonaro. Só para... Isso é importante consignar isso. O nome dessa lei é Lei do Estado Democrático de Direito. Nossa, quando fala... Quando fala isso daí, eu já coloco o meu cinto de castidade. Fica contra a parede, né? Então, olha só que interessante. A lei é essa. E aí ela traz dali uma série de crimes de atentado contra o Estado Democrático de Direito ou contra... pela deposição de um governo legitimamente eleito. E eles fizeram o seguinte, eles fizeram só um novo artigo do Código Penal, o 359, e aí várias alíneas. No entanto, tem ali contido o que a gente chama de antinomia de norma. E essa antinomia de norma, ela é formal nesse caso, ou seja, na forma, na hora que ela foi elaborada, a antinomia já foi colocada lá para deixar claro que se tudo aquilo que eles pensaram em fazer, fizeram por causa desse último caso, não é crime. Então o 359T, ele foi utilizado, vocês podem pegar, a audiência pode pegar, a declaração das Forças Armadas no dia 12 de novembro de 2022. Quando quiseram tirar as pessoas da frente do QG, eles emitiram uma nota, uma carta, ó, tá aqui a Carta à Nação. E eles estabeleceram o 359T. O que está descrito lá? Olha, se as manifestações forem de cunho social, político e pela defesa da liberdade, defesa dos direitos fundamentais constitucionais, não tem crime. Gente, não está claro isso? Antinomia da própria norma. Então, como é que eu vou usar aqueles anteriores, aquelas alíneas anteriores de deposição de Estado Democrático de Direito, deposição do governo legitimamente eleito, se lá embaixo ela está dizendo, olha, mas se for aqui com cunho político, social, se tiver lutando pelas garantias fundamentais constitucionais, não tem crime. Mas eles estão imputando isso às pessoas. Para mim está tudo errado. A pergunta é, até quando? Isso é um malabarismo jurídico, não é? Duplo twist carpado jurídico, eu diria. Mesmo. Mas perceba, desde o começo, o que o Cláudio vem descrevendo aqui é uma verdadeira ópera bufa, né? Porque você tem violação de direitos, assim, desde as pessoas que foram presas, você tem autoridades que buscam o crime, você tem os defensores que não podem defender essas pessoas. Então é um enredo muito, muito tenebroso, eu diria. E eu pergunto pro Cláudio, assim, né? Eu ouço muito... Na verdade, na semana passada... Acho que foi na semana passada. Alguns parlamentares, eles se uniram e fizeram uma denúncia pro embaixador do Brasil na ONU e etc. Listando isso. Eles listaram até a violação de prerrogativas da advocacia. E eu queria saber como você enxerga isso. Queria falar pro Alfredo também pra gente repercutir isso, né? Olha, óbvio que é importante, não dá pra gente afastar e dizer, não, besteira, ir até lá. Não, é importante, você tem que falar. O que precisa ser dito também, vamos voltar um pouco para trás, quem já ouviu falar da deputada alemã Beatrix, ela montou uma comissão e veio para o Brasil. E veio falar com o Alexandre de Moraes. Então, para proteger vocês e o canal de vocês, eu não vou dizer o que ela disse do Alexandre de Moraes, tá? Mas ela se referiu a Alexandre de Moraes usando um determinado substantivo. As pessoas podem procurar aí na internet que tem. Ela, voltando para a Alemanha, ela foi chamada numa espécie de tribunal de ética alemão, do Congresso alemão.
Porque ela tinha falado contra o Alexandre de Moraes. Nossa. Para vocês terem uma ideia da repercussão. E aí, então, respondendo automaticamente a pergunta, é importante fazer isso internacionalmente? Claro, é importante. Ocorre que um tribunal internacional, como é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, ela não tem inserção contra um governo, contra as instituições brasileiras. Ela, quando muito, vai fazer uma moção de repúdio, pode sugerir para outros países uma sanção ao Brasil em determinados negócios. Agora, óbvio, fica aquela marquinha, né? Ah, o Brasil é uma democracia. Acho que nem tanto. Então, realmente, isso é muito importante. A gente tem que enaltecer o trabalho do Van Hatten, do Girão. Eduardo Girão. Acho que tinha mais dois, o Magno Malta estava lá, e mais um senador. Isso, tá até aqui ó, um post do Marcel Van Hatten, né? Violações dos direitos humanos no Brasil precisam ser denunciados ao mundo. Ontem pela manhã em Nova York, os senadores Eduardo Girão, Magno Malta, Carlos Portinho Carlos né, Portinho. e Marcel Van Hatten entregaram ao embaixador Sérgio França Danese, representante permanente do Brasil na ONU, um relatório com as graves violações de direitos humanos que estão ocorrendo contra os presos nos dias 8 e 9 de janeiro. O mesmo documento será protocolado na Comissão de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nos próximos dias. Isso aí. Não, é de extrema importância. É o que eu estou dizendo. Tem que fazer mais vezes, outras instituições deveriam fazer. Agora, não é um processo fácil, né? Não é um processo simples. Até é relativamente fácil você fazer o CIDH, mas para você se preparar para isso e se cadastrar, leva pelo menos 6 meses. Então, tem instituições como a OACB, né, que eu faço parte também. Abraço aí ao presidente Barral, ao vice-presidente João Alberto, minha colega Tânia. E eles têm feito esse trabalho e já fizeram também uma comunicação para o CIDH. Mas é o que eu estou dizendo, isso leva tempo. Eles vão abrir um julgamento, então eles podem chamar outras pessoas para serem ouvidos. Quanto tempo isso vai levar? A gente não tem a menor ideia. É importante fazer. Mas eu vou perguntar, a gente antes de fazer isso, e os próprios parlamentares, eles fizeram aqui dentro? Vou responder a própria pergunta. Onde estava Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos? Desde o dia 8, desaparecido. Agora ele vai fazer como é que chama aí? Um périplo, um sei lá o que aí, vai andar pelos presídios do país. Mas ele tem, em Brasília, onde ele está, onde ele cumpre o horário comercial, né, o horário de trabalho dele, da função, e ele não foi visitar nem a Papuda, nem a Colmeia. Ele não deu atenção alguma a essas vítimas, a esses presos. Por quê? Ele não concorda? Ele está num outro espectro político? Isso não pode acontecer em nenhum governo do planeta. Ele teria que ir lá. E não existiu, enquanto eu estive lá, nenhuma comissão de direitos humanos foi lá visitar como estavam aquelas pessoas no dia 9 e no dia 10. E a OAB? A OAB passou lá para nos servir copos de água e caneta esferográfica na terça-feira, por volta de meio-dia, e foram embora às 4h30 da tarde. Essa foi a contribuição da OAB. Aí mandaram 2 pessoas... É a minha anuidade sendo bem aplicada. Muito bem aplicado. 2 pessoas da Comissão de Prerrogativas de Direitos Humanos da OAB estiveram lá para fazer perguntas, fizeram a mim e a outros advogados, e no relatório deles não encontraram nenhuma irregularidade. Pois eu vou dizer para vocês dois o seguinte, vocês leram aí no livro. Eu pus uma parte do relatório da DPU, Defensoria Pública da União, que aponta vícios e violência contra a dignidade da pessoa humana. Sem dúvida. E eu digo isso várias vezes no decorrer do livro, porque se eu tivesse que fazer um relatório, era esse relatório que eu ia fazer. Você tinha ali pessoas dormindo no chão de um ginásio, muitas sem cobertor, sem nada para interpor entre o chão e o corpo deles, e todos juntos, mulheres, crianças, né, homens, velhos, adultos, pets. Pets foram presos. Tinha caramelos ali. Nossa. Então, as crianças? As crianças, como eu te disse no começo, né? A hora que começaram a liberar os idosos, os 60 a mais que a gente fala, começaram com comorbidade, como eu te disse. Mas as crianças também foram sendo liberadas no mesmo momento, né? Então, logo de cara, só que não sem chamar
Conselho Tutelar. Então, você imagina o desespero de um pai e de uma mãe que estava ali e tinha casal preso, tá? Eu mesmo tenho, dos meus assistidos, um casal preso. Agora não, né? Eles foram soltos, estão com tornozeleira. As crianças tiveram que ir com o Conselho Tutelar e de lá eles até então não sabiam aonde que essas crianças tinham ido parar. Que desesperador, André. Terrível. Que desesperador. E o Nunca psicológico, antes na história do Brasil, né? e o psicológico dessas pessoas, Cláudio, você teve que lidar como um psicólogo também, mais do que um advogado. Olha só, interessante você falar isso. Se perguntar, eu tenho 18 assistidos. Se você perguntar para qualquer um deles, tenho certeza que a resposta vai ser: o Caivano nunca mentiu pra gente. Porque existiam colegas que estavam vendendo o céu, né? Não, vou te tirar daqui, vão pra rua, né? Enfim, você vai ser liberado. Ninguém foi liberado. E eu disse isso desde o começo. Por quê? Eu tomei o cuidado, eu tenho barba branca, né? A gente já tem uns anos de caminhada aí. Quando eu cheguei lá no dia 9, eu já cheguei mais pra noite, eu pedi para um colega para eu acompanhar a oitiva de um cliente dele. Pô, você se inteirar, o que está acontecendo? Como é que o delegado está fazendo o depoimento? Como é que ele está fazendo a cariação? Se é que tem a cariação? Não tinha nada disso, estava pronto ali, um auto de prisão em flagrante, com 6 perguntas. Onde você estava? Para onde você foi? Como você chegou em Brasília? Perguntas básicas. Era isso, o auto de prisão em flagrante. Entrega o seu celular, tá aqui a sua nota de culpa, que somada eu bati o olho lá, dava mais de 30 anos de cadeia, pro cara assinar. Meu Deus. Não, então ele vai ser preso, né? Eu lembro do colega perguntar pro delegado, vai ser preso. Aí vou contar outro detalhe para vocês. Aí o colega que tava lá, um escrivão, vira pro advogado e fala assim, habeas corpus, entra com habeas corpus. Habeas corpus no STF. Exatamente. Não é cabível. Súmula 606. O mandado de prisão é de um ministro. Não é cabível habeas corpus em caso de mandado de segurança de ministro do STF. Então, perceba que até estava correta a sugestão, o raciocínio, né? O raciocínio do escrivão. Até porque a jurisdição para julgar essas pessoas não seria do Supremo, né? Eu não sei, eu tô... Exato. Aqui nós não sabemos mais nada. Não, né? ultimamente tá... Não sabemos mais absolutamente nada. Nenhum deles era vereador, pelo menos os que eu atendi, não era deputado. Vereador não caberia, né? Seria estadual. Mas então não eram deputados, né? Nem estaduais, nem federais. Não tinham nenhum cargo no governo, então não seria o STF a competência correta. Competência original. Tinha que ser primeira instância ali, ou quando muito, uma federal para tocar o caso adiante, porque tinha sido no... Mas aí o que você tem? Você tem a tergiversação do artigo 43 do Regimento Interno do STF, que é o mesmo que embasou aquele inquérito do fim do mundo lá. Do Daniel Silveira? Acho que é o próprio do Daniel Silveira, mas tem um antes, que era daquela revista Oeste. Oeste não. Cruzoé. Cruzoé, do antagonista, do Toffoli, né? Que acho que é de fake news. O amigo do meu pai. Exatamente. Essa matéria aí. É o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito da fake news. Então se o crime aconteceu na internet, aconteceu dentro do das STF. dependências do Supremo. Artigo 43 foi usado para isso. Você não sabia disso? É o mesmo que embasa o 487. Não é brincadeira, não. Infelizmente não é brincadeira. O raciocínio de um certo ministro aí foi que se aconteceu no mundo cibernético, portanto, diz respeito a eles, porque já que estamos todos ali dentro, né, dividimos a vida real com a vida virtual, e foi isso. Exatamente. Meu Deus do céu. É o mesmo embasamento para esse crime dessas pessoas, para os atos antidemocráticos. O que precisa ficar claro para todo mundo, e voltando à Alemanha nazista. Eu recentemente li Hitler e os Alemães. Eric Voegelin. Eric Voegelin, né? Pelo menos foi como eu sempre ouvi Voegelin. O V tem som de F lá, mas okay. é a mesma pessoa, né? É um filósofo, né? Um filósofo alemão, que inclusive fugiu da Alemanha por conta A Gestapo estava na porta da frente e ele estava fugindo. História sensacional. E ele, né, conta pra gente com riqueza de detalhes ali o que aconteceu. E uma das primeiras coisas que ele detalha é o fim do nulla pena sine lege. Que não existe pena sem lei.
Isso foi abolido no Estado alemão. Isso foi abolido no Brasil. E eu vou dar a prova. Ato antidemocrático. Eu desafio qualquer pessoa que vir hoje, amanhã, daqui 10 anos, me diga qual é o número da lei que define atos antidemocráticos. Ah, mas ele acabou de falar a lei do Estado Democrático de Direito, não é? Não, querido, não. Você tem que ter uma lei para definir o crime. Colocar lá, olha, se o Alfredo fizer isso, vai incorrer na pena de tanto por causa do crime tal. Não existe, Alfredo. Mas existe o inquérito, 4879, o inquérito dos atos antidemocráticos, que está cabendo um monte de coisa lá, parece um buraco negro. Então, mas André, tá me parecendo que eles estão utilizando o aparato estatal para intimidar quem não segue uma agenda ou certas opiniões. Se pra você tá parecendo, Alfredão, vai, fala sério. Não, Me parece, só me parece. É que o grau dele aumentou, Cláudio. É que eu não. Muito Se é bom. que vocês O grau entendem, dele né? aumentou. Se é que vocês entendem. Me parece, só me parece. Não, é claro, é Não, retórico, não é né? que É esteja, retórico. só me parece. Você está coberto de razão, é exatamente isso que a gente está vivendo no Brasil, por isso que eu repito, né? A gente não tem mais o império da lei, a gente tem o império do homem. E aí serve qualquer um, serve o juiz de primeira instância, de segunda, ou até um ministro. E a tirania moderna, ela tem muito isso, né? Assim, a punição é sempre na fase pré-processual, né? Pois é. É sempre uma cautelar, é sempre na fase de inquérito, porque eu sempre comento com o pessoal que vem aqui e fala sobre os inquéritos, né? O pessoal, mas ninguém foi punido em nada. Eu falo, meu Deus do céu, se a Polícia Federal bater na porta da sua casa às 6 da manhã, pegar todos os aparelhos eletrônicos de cada um da sua casa, Pois é. Então, pelo mas amor de Deus, se isso não é uma vocês punição... estão falando aqui da Segunda Guerra e etc. Falou da Gestapo, né? A Polícia Federal tá servindo, parece que tá servindo como uma Gestapo, não? Pois é. E você sabe, as pessoas têm muita curiosidade nisso, né? Ah, mas o que era Gestapo? O que era SS? O que era SA? Não eram do Exército? Não. Nenhuma delas pertencia ao Exército. O Exército alemão era outra coisa completamente diferente. Eles foram incorporados artificialmente durante a guerra, porque já estava acabando soldado e você tinha que mandar outros, então você tinha a SS ali à disposição. Mas todos eles eram milícias. A SA, que pertencia ao Ernest Röhm, que eu falei no começo, que chegou a ter mais de 3 milhões de membros. Aí o Heinrich Himmler ficou enciumado com a amizade do Ernest Röhm com o Hitler e funda a SS. Schutzstaffel? Schutzstaffel. Bom, não lembro agora Eu o acho termo. que é isso. É bem Schutzstaffel. complicado. E ele funda para vigiar a SA. E aí, percebendo que muitos se desviavam da conduta, surge a Gestapo, que era baseada em Göring, que era o ministro do interior da Prússia, um herói de guerra, herói da Primeira Guerra Mundial, e também da confiança de Hitler, e que funda a Gestapo para vigiar a SS. Então você vê que o passo de todo ditador é ele não ter ninguém que ele confie ao seu redor. Nem em si mesmo, né? Então você vai criando coisas, criando regras, criando cerceamento de defesa e infelizmente é o que a gente está vendo. Então o que se avizinha, quando a gente está aqui falando e parece que eu sou muito catastrófico, que eu só falo de Segunda Guerra Mundial. Eu queria que fosse. Olha, que perigo. Esse cara é louco, esse cara, né, cheirou cueca véia pra lavar roupa. Não é nada disso, gente. É porque as coisas, o ser humano, ele repete padrões. Exatamente. E em repetindo padrões, o padrão, a coisa se avizinha do jeito que está colocado para nós, é muito pior que isso. Agora, ele mandou fazer busca e apreensão, como você falou, em supostos agressores, mas que você não tem prova da agressão. E detalhe, a Polícia Federal bateu na casa desse casal aí num domingo, tá? É isso. Você viu isso? Investigou o carro inteiro, abriu o carro inteiro num domingo. Quer dizer, é inviolável. Mas não tem aquela questão do Fishing Expedition? Fishing Expedition. Explica pro pessoal, André. Não, o Fishing Expedition, ele tá vamos dizer assim, ele tá dentro de um leque de termos
jurídicos emprestados, né, dos Estados Unidos, tal qual o lawfare ou o próprio selective enforcement, que são manobras que o sistema lança a mão para oprimir as pessoas. No caso do Fishing Expedition, ele diz respeito à busca e apreensão sem um motivo certo, para você verificar se de repente, talvez ele tenha alguma ligação com um crime, talvez ele tenha alguma ligação com pessoa X, Y, Z. Eu acho que tratando num termo mais simples é isso. Mas isso é vedado vamos dizer assim, no processo penal, né? A gente vai voltar, só para responder, a gente vai voltar naquilo de nula pena sine lege. Então, como é que você vai pôr um ordenamento? Você lembra das questões de delação premiada da Lava Jato? Elas não eram aceitas e houve muita controvérsia porque você não tinha uma lei regulamentando. Então, também era errado. Só passou a ser aceito depois que você teve uma lei regulamentando. A mesma coisa acontece com o Fishing Expedition. Não tem uma lei regulamentando isso. Então, você não pode fazer. Tá fazendo. É uma procura especulativa, né? É isso aí. Total. Totalmente especulativa para você tentar achar um crime, tentar fazer ligações. Do Mauro Cid. Né? Mas é o que nós estávamos conversando, né? É uma vergonha isso também, né? Imagina, você entregar seu celular, às vezes tem foto pessoal. Sim. Não tô nem falando de intimidade, mas assim, ali tem o seu registro, tem a sua história, né? Então, assim, é uma tremenda invasão de privacidade. Mas, André, essas 2.000 pessoas entregaram seus celulares. A gente não sabe onde eles estão, não tem nenhum laudo no inquérito, no processo que você possa ver. A Polícia Federal é subordinada a qual poder? Não seria o Executivo? Ou não? Em tese é o Ministério da Justiça, né? É o Executivo, não deixa de ser o Executivo. Ela também não é uma força militar, né? Ela é uma polícia. Ela é força policial, tá lá no 144 da Constituição Federal. Tá determinado lá. Bom, eu não sei se eu posso falar isso. Será que não se envergonham de estar fazendo um... Ou eu tenho que cumprir, pronto. É curioso, isso, né? Porque assim, é até meio chato, mas a gente acaba caindo na Segunda Guerra Mundial. Não tem jeito. Porque porque A história reescrita... só cumprindo o dever, né? A gente sabe de onde vem isso, né, Cláudio? Sim. O julgamento de Nuremberg, por exemplo, Ordinary Man. É legal, mas não é moral, né? Ele acabou criminalizando... Às vezes nem legal. Nem é legal, hoje em dia Às vezes nem legal, né? Exato. Ele acabou condenando só 9 oficiais. O Eichmann, né, que é o do juízo final, da solução final, ele acabou sendo morto. Mas depois dele, até tem a Hannah Arendt, né, escreveu até um livro sobre a banalidade do mal, e ela fala muito sobre isso, né? Ela diz, espetacularizou-se o que ele fez, mas de tal sorte que realmente, até ela, em alguns momentos ela diz isso, que ele era um burocrata. Efetivamente ele não matou ninguém. Então os juízes alemães, para não colocar uma pessoa que de repente não tenha matado ninguém, mas que mandou matar, mas não cometeu crime. Não, mas ele mandou matar. Não, mas não cometeu o crime. E aí você coloca também em risco aquela pessoa que só respondeu às ordens. Sim. Então eles passaram a não criminalizar ninguém. Isso o Vogelin fala no livro dele, Hitler e os Alemães, que acabou acontecendo no final, depois da guerra, né? Não criminalizou mais ninguém, então ninguém mais foi punido. E aí você acaba com, sabe aquela coisa igual ao Brasil? Abafa aí, tira da mídia, não precisa mais falar sobre isso. Não tem condenações, Alfredo. E o duro que a mídia tá chamando a todos, né? A gente vê tem o Goebbels, né? Tinha o Goebbels lá. Aqui tem uma rede Goebbels. Bom, chamando todo mundo de terrorista. Sim. Isso aí também é... Gente, que absurdo. Pessoas não que tem estavam ali aí, rezando, que não participaram de nada de atos de vandalismo, estavam rezando ali no quartel. Mas mesmo as que participaram, assim, né, vandalismo é uma coisa, depredação do patrimônio público é uma coisa, agora terrorismo... Então, mas muda o significado das palavras, aquilo que a gente falou, né, da programação neurolinguística. Mudam o significado das palavras e as pessoas aceitam. As pessoas, nem todas, né? Mas grande parte da população está aceitando tudo isso.
né? E parece Não, que e tá eu tudo vou bem, dizer tá uma tudo coisa para você, tranquilo. Alfredo. O crime de terrorismo, que inicialmente foi Aventado, né? aventado para que eles tivessem impingido a lei, ele foi retirado pelo MPF. Então, no meu ponto de vista, essa rede, principalmente, e as outras, deveriam pagar por dano moral. Sem Um dúvida. dano moral coletivo. Agora, quem é que vai cobrar? Talvez no futuro, uma associação como a da colega doutora Gabriela, doutor Ezequiel, aí a ASFAV, possa montar uma comissão e fazer uma ação Coletiva, né? coletiva contra essas organizações, né? Porque eles vão ter que pagar por isso. Chamaram de terroristas. Eu vou contar duas coisas inéditas para vocês, ó. Dois casos que me chegaram. Primeiro, um rapaz de Indaiatuba, que esteve lá no dia 8 de janeiro, chegou até a Praça dos Três Poderes, chegou até a frente do Congresso Nacional, ali da rampa, tirou uma selfie com a esposa. Os dois com camisa do Brasil, tiraram uma selfie ali, voltaram para o hotel, pegaram o voo naturalmente, voltaram para São Paulo, voltaram para a cidade de Indaiatuba. 14 de fevereiro, em virtude de uma reportagem feita no G1 da cidade, né, da região ali, a foto que ele colocou no perfil do Instagram dele, essa foto, essa selfie, foi utilizada para dizer que ele era terrorista, que ele era Meu Deus Que do céu. maravilha. um depredador, Meu Deus e ele do foi céu. preso em Indaiatuba, Meu amando Deus Alexandre do de céu. Moraes, e ele está lá até agora. Ele está preso. Ele é uma das 211 pessoas presas no inquérito 4922 que eu falei. Meu Deus do céu. Mais um. Policial militar da Bahia, não é de Salvador, capital, de uma cidade próxima, pequena, foi confundido. A foto dele, de uma pessoa parecida com ele, veiculou na mídia local. A mídia local denunciou como sendo ele, policial militar de lá. Ele foi preso no dia 17 de março. Só foi liberado no dia 25 de maio, se eu não estiver enganado. Mas ele foi preso sem ter estado lá. Nunca tinha ido para Brasília. Ele nunca foi para Brasília. Mas pegaram uma foto, se parecia com ele, e incriminaram no STF. E o Alexandre de Moraes mandou prender, e ele foi preso. E aí acho que o advogado conseguiu contornar e colocá-lo em liberdade. Mas ele está com tornozeleira eletrônica. Como assim? Mas como? Ele não pode. Ele não estava, não era ele, e ele tá com a tornozeleira eletrônica. Alfredo, todos os meus assistidos estão com tornozeleira eletrônica. Agora deixa eu dar um outro detalhe, o André sabe disso. Crime de menor potencial ofensivo, abaixo de 4 anos, não cabe preventiva, amigo. Eles foram presos preventivamente. Lembra que eu te falei no começo? Todos eles, os 18 que eu cuido, foram presos preventivamente. Mas não caberia. Mas por que coube, então? Coube porque acusaram de 12 crimes que nenhum eles tinham provas. E aí, quando chegou no final, que só cabe esses aí, não dão 4 anos de cadeia. E agora? E o tempo que eles ficaram presos? Eu tenho um deles que ficou 66 dias preso. Ele já pagou uma pena que sequer ele cometeu qualquer crime. E quem vai pagar tudo isso? Aí você me perguntou e eu acabei não respondendo. O auxílio psicológico. Naquele momento eu só falei a verdade para eles. Ó, vocês vão ser presos. Mas agora, depois, quando eles chegaram em casa, graças a uma amiga muito querida, minha xará, inclusive, a doutora Cláudia Ricken, com a equipe de psicoterapeutas, estão atendendo essas famílias semanalmente. E não, eu falei famílias, porque isso impactou todo mundo. Tem consequências pra família Claro. toda. Claro. Meu Deus do Crianças, céu. Alfredo. Meu Deus do céu. Casal que eu te falei que Criança ficou sem preso. os pais. É isso. A Sem gente crime. tá fazendo tudo que a gente pode. Cara, isso é direitos humanos. Dos manos. É. Dá uma olhadinha pra cá. Meu Deus do céu, André. É assim, precisa ter muito estômago, hein, Cláudio? Não é fácil, né, Alfredo? Por isso que eu às vezes, falei, a gente, saúde, né? é por convicção, não é por conveniência. Porque é um tipo de coisa, esse tipo de enfrentamento, né? Tudo isso que você viveu, que você relata no livro, o que aconteceu nos anos anteriores,
você colocou em risco, né? Colocou Sim. seus bens, né? Colocou a Sua vida, a família, liberdade, sim. Não é? exposição. Eu não posso dizer que eu não tenha medo, né? André, Alfredo, né? Quem nos vira aí. Não posso dizer que eu não tenho medo. Quem não tem medo é um irresponsável, né? É que o medo é uma opção. Então eu escolho, mesmo tendo medo, enfrentá-lo. É uma questão diferente. E eu vou enfrentar, tomando cuidado com as minhas atitudes, tomando cuidado com o que eu falo. Mas é óbvio, eu estava comentando fora do ar aqui. Eu tomei um strike da plataforma por um vídeo de 5 de janeiro de 2022. Um ano e meio depois. Por algo que, na visão deles, eu teria falado em relação ao imunizante. Mas espera aí, tá bom, se eu falei, onde eu falei? Uhum. Qual foi a palavra que eu usei? Pega o Não, não tem nada. Então, perceba que isso já vem acontecendo pra gente há muito tempo e a gente normaliza. Esse é o problema, Alfredo. A gente está normalizando o absurdo. A gente não sabe até quando esse absurdo vai. Jornalistas presos, liberdade de imprensa. Só tem liberdade para quem fala e segue a agenda, uma agenda. Direito de defesa O combalido. direito de defesa não existe Não, mais. não, chega ao ponto, é tão Nem absurdo. amplo, nem o curto. Não, nada, não, é tão absurdo que até o pessoal daquela associação lá da defesa do direito de defesa, que nós sabemos a quem eles são ligados, até eles estão Sim. reclamando disso. Pois é. André, e a CPMI do 8 de janeiro? Ah, esse era o próximo Bom, ponto Cláudio. aqui. Bom, então, olha só. É Era o legal você próximo tocar ponto. nesse ponto, porque diante de tudo isso que eu contei pra vocês, eu não sou o ser mais inteligente do mundo. Aliás, eu nem me acho tão inteligente. Mas eu percebi muito cedo, quando tudo aquilo estava acontecendo, que não ia ter uma forma da gente liberar essas pessoas. Eu falo aqui abertamente, todos serão condenados. Quem tá julgando é o próprio cara, gente. É a pessoa que manda prender, que manda soltar, que manda pôr tornozeleira. É a pessoa que vai julgar. Tá tudo nele, concentrado. Elas vão ser condenadas. Eu percebi que só tinha uma forma da gente conseguir algo para minimizar esse dano, esse impacto para elas. Era correr atrás de uma anistia. Como é que você corre atrás de uma anistia? No legislativo. A única forma de fazer isso era através de uma CPMI, que eles já estavam tentando, né? Então, desde o dia 15 de fevereiro, quando eles assumem a legislatura, é óbvio, naquela primeira semana eu não fui, que ainda estavam distribuindo os gabinetes e tal, mas aí no final de fevereiro, já na última semana de fevereiro, eu passo a ir a Brasília todas as semanas. Eu só parei de ir agora em julho, porque eles estavam, né, entrando num recesso já branco. Teve aquela semana que desmarcaram, inclusive, comissões, audiências públicas que iam acontecer. Então eles passaram o mês inteiro praticamente sem fazer nada. Mas na semana que vem, terça-feira, dia 1º de agosto, estarei lá de novo e já tenho passagem comprada até setembro. E aí tenho que falar para vocês, tudo isso, ninguém tá me pagando. Eu não sou pago para fazer isso. Quem me ajuda são as pessoas do meu canal que me dão a baita de uma assistência. Então, essas agora eu consegui através dos meus próprios pontos, mas tem gente que está me fornecendo ponto para poder comprar as passagens. Mas ainda vai ter aluguel de carro ou Uber, lá fica mais barato alugar o carro do que pagar o Uber, e tem a estadia. Então, tudo isso eu vou ver para frente. Como é que a gente vai fazer? Porque tudo que eu tinha eu já usei para isso. Eu não pretendo vender meu patrimônio para continuar fazendo esse trabalho. Mas se não tiver jeito, vai ser o que vai, né, acontecer para mim. Nossa, mas eu vou continuar fazendo. E você vê alguma evolução nos trabalhos da Não, CPMI? vejo sim. Eu digo assim, né, pra desvendar os fatos, porque assim, é o que eu ia mencionar no começo, né, quando eu falei do mutirão pela verdade, é que assim, quando se fala 8 de janeiro, e aí 30 segundos com imagem do cara chutando a porta lá do Palácio do Governo, e aí você vê um jornalista falando que ele é golpista, aquilo cristaliza Sim. na mente da população. Só que do outro lado, tem milhares de pessoas que foram presas dessa maneira que a gente está discutindo aqui. Uhum. Violando todas as leis e tratados, e isso reverbera na família, reverbera no trabalho de um advogado, no trabalho de um psicólogo. Sim. Então existe existe um verdadeiro oceano de informações dentro dessa história
E é isso que eu queria saber, assim, se na CPMI isso tá ficando claro, porque no começo do ano seria um escândalo aquele vídeo do G Dias Uhum. dando água pro pessoal. E é isso que eu queria muito saber, o Cláudio. E a gente tem que agradecer ter vazado esse vídeo, Sim. né? Começo de conversa, porque senão nem isso nós teríamos. Ele, fato. ele tá preso, o G Dias, ou Ah. não? Não, né? Ah, Não, ele... não, era uma dúvida. É, claro, Você né? tá cheio de Entendi. dúvidas hoje. Não, eu tenho dúvida, porque assim, eu quero entender se o que vale para um vale para outros. Uhum. Mas eu tô entendendo agora que o que vale para uns não vale para outros. Uns são mais É, iguais é uma que outros. dúvida. É uma Uns são mais dúvida. iguais que os outros, Uma dúvida. sem dúvida alguma. Pau que bate em Chico não bate mais em Francisco no Brasil. E você vai ter, inclusive, a proposta de criminalizar morte de uma determinada pessoa com mais anos do que a própria Constituição permite. Mas deixa essa história para um outro dia, depois você conversa com o André, que já é o suficiente. Vamos voltar na CPMI. Eles não queriam a CPMI. Sim. Não é? Eles, eu falo o governo. Esse governo que está aí, que supostamente foi quem sofreu uma violação, né? Ah, o golpe é contra o meu governo. É. Então, se sou eu que estou tomando um golpe, eu ia mais do que ninguém querer instaurar uma CPI ou uma CPMI para Pelo menos saber quem é investigar. o mandante, né? Pois é, Quem- eles não queriam de jeito algum. Mas aí eles se apossaram, percebendo que não tinha como resistir. Que eles conseguiram, que a oposição conseguiu o número de assinaturas, eles literalmente se apossaram da CPMI. Então, eles são maioria, tá? É 20-12, para que todo mundo entenda. São 32 parlamentares. 32, como a gente fala, os ativos lá, os titulares e os suplentes. Só que dá 20-12. 20 do governo e 12 da oposição. Por causa da composição, as pessoas falam, é injusto se a CPMI fomos nós que... Está no regimento. É pelo número de cadeiras de cada partido. Então, você tem ali os partidos alinhados, aqueles que estão com o governo, eles conseguiram a maioria, tem 20 cadeiras e 12 para a oposição no caso da CPMI. Mas os nossos parlamentares estão operando muito bem. Olha, eu vou fazer elogios rasgados a Ramagem, deputado delegado Ramagem. Ele tem tido uma atuação exemplar ali, sem esquecer do André Fernandes, do Eduardo Bolsonaro, um baita de um deputado lá que o pessoal até fala pejorativamente, porque se remete ao pai, evidentemente tem uma dorzinha de cotovelo. Mas você tem, além deles, o Felipe Barros. É Felipe Barros, Felipe né? Barros. Felipe Barros. Você tem o Jorge Seife, que é um cara inteligentíssimo e tá tendo uma atuação. Então você tem ali o Nicolas Ferreira. E ó, eu tô falando de Nicolas Ferreira e André Fernandes, que são estreantes, né? E que estão fazendo um baita de um trabalho. Aí você tem os suplentes, que vêm ali às vezes ajudar, como o Cleitinho, né? Senador Cleitinho, que também desce a lenha. Eles estão conseguindo fazer o trabalho. Agora, o trabalho intelectual, a gente tem que remeter ao Ramagem, porque ele conseguiu fazer passar, por exemplo, a oitiva do G Dias. Conseguiu passar, por exemplo, a oitiva de outras pessoas e a abertura do documento daquele voo do Lula para Araraquara. Cadê? Para você fazer um voo, você tem que ter Uma espécie de ato, né? uma espécie de ato. Ó, vai sair tal hora, vai pousar em tal lugar, vai abastecer, não vai? Ele quer esse documento. Conseguiu passar. Quer também o documento e as imagens do Ministério da Justiça, para ver se o Flávio Dino estava lá ou não, porque hora ele fala que estava, hora ele fala que não estava, que é tudo uma... Então, eles têm conseguido um avanço grande. E o que a gente espera daí, por isso que eu estou lá toda semana ajudando-os, participando da maneira que eu posso, é que a gente consiga anistia para todas essas 1.600 pessoas que foram acusadas, denunciadas aí, estão sendo julgadas. Alfredo e André e a sua audiência. Cláudio, existe algum farol de esperança? Eu diria que sim. A gente tem que ser esperançoso até que ela morra, né? Ela é a última que morre. Mas não, eu acredito sim, porque veja só, de uma CPMI, ou sai uma pizza, né? Ou sai alguns projetos de lei. Ou, de repente, alguns projetos de decreto legislativo. Então é nisso que a gente está acreditando. Mesmo que você não tenha o resultado esperado, hoje, para mim, ele é irrelevante.
né? O resultado da CPMI é irrelevante. Qual que é o resultado? É o relatório. A gente sabe qual vai ser o relatório. É Elisiane Gama que está lá, amigona do Dino. A gente já sabe o relatório como virá. Mas o que a gente quer é o processo até chegar lá. A oposição defende que seja renovada, porque ela pode durar 180 dias e ser renovada por mais 180 dias. Existem casos que pode renovar até por mais 180 dias. Mas a gente acredita que ela vai ser renovada, só vai acabar em agosto do ano que vem. Né? E essa é a ideia, que consiga extrair o máximo desse suco, né? Fazer uma limonada, literalmente, desses limões que foram postos aí, fazer uma limonada. E aí você sair com projetos de lei, por exemplo, o projeto de lei de anistia para essas pessoas. Então, sim, tenho muita esperança e acho que a população pode ter esperança também. Perfeito. A guerra espiritual, Cláudio? Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Quem pensava que não, Pô, olha como eu tô há uma semana desse jeito, né? Fui pro Rio de Janeiro, a gente deu uma palestra lá, né? Estamos tendo a oportunidade, por causa desse trabalho do livro, as pessoas começam a reconhecer nosso trabalho, entender o que está acontecendo, que é o que você falou, mas a população está dormente ainda. Vocês falaram no começo, tem muita gente que nem sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro, ou finge não saber. No dia que eu estava indo para lá, tá escrito aí, e eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Sabe quando você tem... É medo, né? Não adianta tapar o sol. É medo. Pô, tava posando... Do funcionário público na janela? E começa... Cara, te dá aquela... Mano, e agora vai descer? O que eu vou encontrar lá? Eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Que realidade que eu ia encontrar, que ambiente que eu ia encontrar. E aí o cara do lado fala, ai não, tá tudo bem em Brasília. Ah, aqueles lá já foram presos. Pô, como assim? Falando pro filho. Mas, pai, quem que foi preso? Não, foram os que são contra Lula. Mas por que são contra Lula? Ah, eles não querem que o Lula ajude o povo. Então, sabe, é um trabalho, Alfredo, André, que vai ter que ser feito paulatinamente e que a gente está dentro desse processo. Ah, seria mais fácil a gente bater na mesa, quebrar essa mesa e mandar fazer uma nova? Evidentemente que sim. Agora, a gente não pode fazer isso com um país, né, com uma nação. Então a gente vai ter que tirar tudo isso aqui, lixar, pintar direitinho, mostrar para as pessoas, olha, é assim que funciona uma democracia. O brasileiro não tem noção do que é uma democracia. O brasileiro não sabe nem o que é liberdade. Nós não somos livres no nosso país. A gente é mais livre em São Paulo do que pode se ser no Rio de Janeiro, certo? Sim. Porque lá, se você sai da polícia efetiva, a polícia do Estado, você pode cair na milícia. Ou você cai no estado paralelo, que é o narcotráfico. Então você não é livre. Você está preso em 3 universos e você não domina nenhum deles. Você não pode fazer o que você quer, então você não é livre. A principal determinação, o principal requisito de liberdade de um cidadão é poder de escolha. Se você não tiver poder de escolha, direito de ir e vir, e onde você quiser, a hora que você quiser, com os recursos que você tiver disponíveis, então você não é livre. Então no Brasil, a gente não é livre. Marcel Van Hatten já disse que vivemos um estado de exceção. Concordo. É verdade. André, considerações finais? Não, assim, eu agradeço imensamente a presença do Dr. Cláudio aqui. Imagina. E também, eu repito, né? A minha palavra é que esse trabalho aqui, gente, esse trabalho é providencial para que entendamos a situação, mas para além de legislação, de compreensão do momento histórico, eu acho que a atitude mais livre e individual, né, que qualquer um pode ter, e eu já puxo outro gancho também da Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito da história do Viktor Frankl. Viktor Emil Frankl. E ele também foi vítima, ele passou em campos de concentração, né? Depois disso ele era de Viena, na Áustria, mas ele passou por alguns campos de concentração. E ele fala sobre a liberdade de escolha do ser humano ainda nas circunstâncias mais extremas. Lembrei agora com isso que você falou de situações extremas, pensamento. O livro dele é o Man's Search for Meaning, né? Em busca de sentido. Isso aí. E aí Lembrei. depois ele foi para os Estados Unidos, deu aula. Tem até uma história que ele conversou com um cara no corredor da morte em San Quentin. E ele foi liberto. Não, ele não foi mais condenado à morte.
Mas isso mostra uma verdadeira... A verdadeira liberdade, que é a liberdade de pensamento. Perfeito. E a liberdade de pensamento, ela também passa por você se revelar para o seu leitor. E, assim, esse relato da janela do avião é importante, mas uma coisa que me chamou muita atenção, acho que o Fred também, quando o Dr. Cláudio ele chega lá na Academia Nacional de Polícia, que ele vê aquela situação, ele fala que ele chorou por dentro e que a perna dele fraquejou. E quem não tá aqui, gente, é um cara de mais de 1,90 m. Eu sou um cara grande. Mas, assim, verdade. para um cara admitir isso, né, para relatar essa história e tá inserido também nesse contexto do nosso país, é uma coisa muito importante. Então, eu agradeço a sua presença aqui, mas eu Imagina. agradeço, sobretudo, pela hombridade e pelo registro histórico que você tá fazendo, porque, assim, a história muda, né? Sim. A história passa por ciclos, o negócio tá ruim, pode piorar, mas pode melhorar, mas é o seguinte, quando as pessoas do futuro olharem para isso daqui, elas vão ver, não foram todos que se dobraram. Não foram todos que se dobraram. E eu acho que isso é o mais importante que o Cláudio ele deixa aqui pra gente. Assim, é um indivíduo de fato livre. Porque aqui ele colocou o coração. Ele falou, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu devo fazer, o que eu sinto que eu tenho que fazer. E tá aqui, meu coração pra vocês, nesse momento perigoso. Eu senti medo, mas eu enfrento. Então essa é a minha mensagem. E eu também falo de todo o coração. Obrigado. E valeu, essa André. depuração, né, André? Total. Depuração para buscar a verdade. Quem cometeu o crime, que seja criminalizado por aquilo que cometeu, se cometeu um crime. Sim. Quem não cometeu o crime, que não seja criminalizado. Que haja essa distinção. Então aqui a gente busca essa filtragem para que as pessoas não consigam colocar todo mundo no mesmo balaio e chamar de terrorista. É. Sabe? Tinha pessoas que estavam ali rezando com suas famílias, com o filho, idosos, pessoas com problemas de saúde, mas que estavam lá. Eu lembro aqui em São Paulo, em frente aos quartéis, pessoas tinham idosos de bengala, de cadeira de roda, sem a perna. Gente do céu, pelo amor de Deus, estavam só rezando e pedindo por sua nação. Então, o que a gente tem que deixar bem claro aqui, para quem nos assiste, é que a gente quer a busca da verdade, né, Cláudio? E que as pessoas que não cometeram nenhum crime e estão presas sejam soltas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que possam retornar às suas vidas. E possam retornar. Porque assim, a carga negativa e psicológica que está em cima dessas pessoas, a gente não tem nem ideia. A gente clama por justiça, mas pela verdadeira justiça, né, Cláudio? A justiça só vem com a verdade, né? O Thomas Sowell dizia que democracia não existe sem liberdade. Então você vê que está tudo interligado. Então também sem democracia, né? Ou melhor, não existe democracia se não houver uma justiça funcionando. No Brasil, infelizmente, ela não existe mais, por isso que essas pessoas estão nessa situação e a população precisa acordar, porque todo o poder emana do povo. É o povo que tem força para isso. Então, dentro dos limites estabelecidos na nossa Constituição, e veja só, né, que momento que a gente vive. A Constituição, ela existe desde 1215, né? Ela foi bolada para isso, para conter o poder do Estado. E o que a gente vê no Brasil é justamente o poder do Estado cada vez vindo e achatando o cidadão brasileiro. Então, se o cidadão brasileiro não acordar aí, né, chega a quebrar essas amarras, a gente não vai sair dessa situação. E você falou de verdade, me parece que a gente está preso dentro de uma caverna de Platão. E as pessoas não acordam, só enxergam aquela verdade que lhes é jogada como migalhas e estão aceitando aquilo. A gente precisa ter um momento de ruptura. Espero que isso aconteça. Quero agradecer a oportunidade, né, que vocês estão me dando aí de falar do trabalho, de estar aqui conversando com vocês, tentando mostrar, levar essa verdade para as pessoas. É o trabalho que eu me impus, porque a minha carreira acabou quando eu resolvi defender a liberdade. Parabéns, Cláudio. Parabéns mais Obrigado, uma vez. querido. Valeu. Só um último adendo. Um abraço pro Roberto Lacerda, Sim. Sim, verdade. editor Robertão. da IBSEC. Né? É. E Você assim, acreditou nisso, né? Acreditou. Ele apostou. Acreditou, apostou Ele e não apostou. teve medo também. A gente tem que reconhecer. Grande né? abraço pro Roberto Lacerda.
E está convidado também a participar aqui do ParlaCast, tá? Boa. E que Deus abençoe você, Cláudio. Grandemente. Amém a todos nós. Grandemente. Que a gente sempre possa orar e a gente continue orando. A gente não pode perder essa esperança e a fé de orar, pedir a Jesus Cristo que ilumine o caminho de todos nós em busca da verdade, para que a gente possa orar por aquelas pessoas aquelas que estão lá, que não cometeram crime algum, que a gente possa orar pela vida deles, pela vida da família deles, né? Por toda a consequência do que isso devastou, né? Uhum. Tem muitas consequências isso, para a família, para os filhos, para os pais, e que a gente possa nos unir aqui nessa busca da verdade e na busca do sentido. Amém. Né, André? Bom, e para vocês que nos acompanharam, obrigado por mais um dia, por mais um ParlaCast. Eu estou emocionado aqui, porque o Brasil não merece isso que está acontecendo, cara. O Brasil não merece. E, bom, Cláudio, André, encerra aí, porque não dá para mim, não. Não, eu gostaria de encerrar com uma mensagem de esperança, né? O Dr. Cláudio, ele traz aqui ele gosta muito de uma frase, que é: o povo que não conhece a sua história é condenado a repeti-la. E eu só arremato com uma frase de uma personalidade que não é tão benquista, mas a frase é bem acertada, que é uma frase do John Dewey. Ele fala que o ser humano, ele não aprende exatamente com a experiência, mas ele aprende quando ele reflete em cima da experiência. Então, que possamos refletir detidamente em cima de tudo aquilo que passamos, e que Deus abençoe grandemente a todos, e até o próximo ParlaCast. Muito bem. ParlaCast.